Sexta leitura da Parashá de Kitissá. E disse Hashem para Moshe: eis que eu vou fazer um pacto, uma aliança perante todo o teu povo, vou fazer maravilhas que não foram criadas em toda a terra, em todos os povos, algo que nunca aconteceu, e todo o povo que você está dentro dele vai ver o ato de Deus, que temível que eu vou fazer com você. Coret Brit, fazer um pacto sobre isso, sobre esse assunto que você está me pedindo. Vou fazer Niflaot. Qual é a maravilha? A palavra Niflaot lembra a gente a linguagem de ver Niflino, de estar separado, de estar reservado, igual a maravilha que é diferente. Vocês vão ser separados de todos os povos, que a minha Shekhinah vai pairar sobre vocês. Guarde para você o que eu vou te ordenar hoje. Eis que eu vou expulsar da tua frente o Emori, o Cnani, o Riti, o Prizi, o Rivi, você, os povos que moravam lá naquela terra. 6 povos tem aqui, porque o Girgashi, ele saiu sozinho, Deus não precisou expulsar. Por isso que o nome Girgashi vem de Legaresh, ele mesmo se expulsou. Guarda para você, ou seja, cuida para cumprir essa lei. Talvez você vai fazer um pacto para quem mora lá na terra, ou seja, toma cuidado para não fazer pacto com os povos que estão ali, que você vai chegar nela, talvez que isso vai ser um tropeço dentro de você. Somente o que? Os altares deles têm que ser destruídos, seus monumentos têm que ser quebrados e suas árvores de idolatria devem ser arrancadas. Asherav é uma árvore que se cultuava, servia à própria árvore. Que você não pode se curvar para outro Deus, que Hashem Kanashemo, seu nome é Vingador, modo de falar, um Deus vingador, maneira de falar. O que quer dizer Kaná? Que ele vai castigar e não vai abrir mão. A palavra de Kiná, em hebraico hoje em dia é traduzido como vingança ou inveja, mas aqui nesse sentido é da pessoa que vai segurar a vitória, ou seja, que vai fazer questão e vai lá castigar dos seus inimigos, vai pagar o que seus inimigos precisam receber. Talvez você vai fazer um pacto para aquele que está habitando na terra e vocês vão desviar atrás dos deuses deles e vão sacrificar para os deuses deles, ele vai te chamar e você vai acabar comendo da sua oferenda. Você vai comer da sua oferenda, você acha que não tem problema de comer daquela oferenda, mas eu considero isso para você como se estivesse concordando na idolatria no momento que você participa dessa refeição. Por quê? Porque essa refeição conjunta vai acabar chegando no próximo versículo, que ele vai pegar das suas filhas para os seus filhos, etc. Você vai acabar pegando das filhas deles para casar com seus filhos, e quando elas desviarem, seguirem os deuses delas, vão acabar levando os seus filhos atrás dos deuses deles. Deuses de estátua de metal fundido você não pode fazer. A festa de matzot, a festa de Pêssah, você deve guardar 7 dias, você vai comer matzot não fermentado que eu te ordenei, para a época do mês da primavera, porque no mês da primavera você saiu do Egito. O que quer dizer? Aviv vem de Av, de pai, porque o cereal começa a ter os frutos, começa a amadurecer, um mês que amadurece as coisas, que o cereal já está maduro. Kol peterechem, todo que abre o ventre é para mim, é sagrado e deve ser resgatado, e todo aquele rebanho que der a luz a um macho, que abre de um boi ou de uma novilha de carneiro ou bode, etc. Todo que abre o ventre no ser humano deve ser resgatado em 5 moedas por Cohen, e todo rebanho que der a luz a um macho, tanto se foi boi ou carneiro, que o macho abrir o ventre da fêmea, da mãe, também é para Deus, deve ser sacrificado, etc. Peter é a linguagem de abertura, como Poter Maim, que abre água. A letra Tav, de Tizahar, é a linguagem feminina, né? Porque está se tratando da fêmea que gerou ao macho, e aí abriu o ventre, deve ser sacrificado o Korban Bechor, primogênito. Agora, o primogênito do Hamor, do burro, você deve resgatar através de um filhotinho, ou cabrito, ou cordeiro, e se você não resgatar, então você deve cortar o pescoço dele com um machadinho. Todo primogênito do teu filho você deve resgatar, e não podem ver a minha face quando chegarem no Beit HaMikdash de mãos vazias. Feter Hamor, justamente o burro, outros animais impuros, não existe essa lei de primogênito. Resgatar com um filhote, ele dá um filhote para o Cohen, e esse filhote de carneiro, ou bezerrinho, ou qualquer coisa assim, ele é totalmente rulim, ele pode ser usado para qualquer coisa, e a partir que ele faz isso, aquele primogênito do burro pode ser usado para o trabalho, para qualquer coisa, para os donos. Mas se ele não faz isso, então ele tem que matar através de um machadinho no pescoço, e não vai poder usar nada daquele burro. Já que ele está tentando tirar o dinheiro do Cohen, não dando para o Cohen, então ele vai perder o dinheiro dele. Todo primogênito, teu filho, se vai resgatar com 5 slaim, foi determinado, como está escrito no outro versículo, em outro lugar.
e não vai aparecer, vocês não devem aparecer, não devem vir ver a minha face com as mãos vazias. Pelo literal, isso aqui é um outro assunto, não tem nada a ver com a questão do primogênito, porque o Corban do Bechor não tem nada a ver com a ideia de ver a face, de se encontrar com Deus no templo, na peregrinação. Isso aqui é uma advertência, né, falando que quando vocês forem para a festa, não devem ir com as mãos vazias. Né, tem que trazer o Corban, o latreiá, o Corban que é feito para ir ao templo nas peregrinações. Mas pelo Midrash, esse passuco ele está a mais, exatamente para ficar liberado, direcionado para a Gezerah Shavá, para comparar, para ensinar sobre o presente que é dado para um escravo judeu quando ele sai, que é também 5 slaim de cada espécie, assim como o resgate do primogênito. Então tem uma comparação dos psukim que está sobrando aqui. A gente pode dar uma explicação também que quando a pessoa ia ao templo, Pesach, Shavuot, Sukkot, acabava que ela levava também o berror, o primogênito do animal e outras situações que ele precisava levar para o templo. Durante 6 dias você vai trabalhar e no 7º dia você vai descansar. No arado e na colheita você vai descansar. Do que está se tratando esse arado e a colheita? Tem alguns sábios que explicam que está se tratando do arado da véspera do ano sabático, que entra para o ano sabático, que no ano sabático é proibido trabalhar a terra. Mas no ano comum você trabalha 6 dias e descansa no Shabat, essa é a ideia do versículo. Porém, o arado, que é do 6º ano, que já vai entrar para o 7º, que já vai preparar para o 7º, não pode ser feito também. E assim também a colheita do 7º ano, mas já está depois do 7º ano, já começou um novo ciclo, também não pode ser feito, porque ainda é uma colheita ligada ao 7º ano. Daqui vem te ensinar que a gente acrescenta do comum para o sagrado, ou seja, o ano sabático, a gente aumenta um pouco ele, já na véspera do ano sabático a gente já não ara, e também no final a gente não colhe. E assim seria o sentido, 6 dias você vai trabalhar e no Shabat você vai descansar, mas quando que é esses 6 dias, tem anos que não pode arar, que não pode colher, que é exatamente o ano sabático, mas não precisa falar que está falando do ano sabático, porque já está escrito em outro lugar que não pode. Então, por que fala aqui? Para te ensinar também da véspera e do pós-ano sabático. E tem outra explicação que fala que está se tratando do Shabat, né? E por que ele fala do arado e da colheita? Para te falar, assim como o arado que é permitido, assim também a colheita permitida não deve ser feita no Shabat. Agora, aquela colheita do Homer, aquela cevada que era feita para sacrificar no Beit HaMikdash, no 2º dia de Pesach, é uma mitzvah e empurra até o Shabat. Mesmo se caísse no Shabat, iam lá e colhiam, porque era algo de mitzvah, não é algo de comum. E a festa de Shavuot você vai fazer para você, através que você vai levar oferendas, primeiras oferendas de trigo, a primeira oferenda feita no templo da nova colheita de trigo é os 2 pães de Shavuot. E a festa da colheita, a festa que você introduz para casa, para os celeiros, os grãos que ficaram secando na estação do ano, ou seja, quando passa o ano, né, que é Sukkot, que vem depois de Rosh Hashanah. As primícias da colheita de trigo, que você vai levar os 2 pães desse trigo, Bikurei, é a primeira oferenda que vai dar a oferenda nova do Hadash, de trigo, Beit HaMikdash, porque o Homer que tinha antes de Pesach é de cevada, a primeira de trigo é oferecida em Shavuot. O que quer dizer Asiv? Quando você traz para dentro o cereal do campo para casa. Toda vez que na Torá fala Asifá, é linguagem de introduzir para casa, como fala o versículo, Vasaftol Torbeiterra. Tekufat Hashanah, na estação do ano, que ela é quando roda o ciclo do ano, ou seja, no início do novo ano. A palavra Tekufat tem a ver com Akafá, com dar volta, ou seja, vem o novo ciclo. A nova estação, no caso, o novo ano. 3 vezes no ano, todo macho deve aparecer para se encontrar com a face do Senhor Hashem, o Deus do povo Israel. Todos os machos, tem várias mitzvot que foram faladas várias vezes. Tem vezes que falam 3, 4 vezes para te dar obrigação e para castigar pela quantidade de vezes que a Torá falou, tanto os lavim, quantas vezes a Torá proibiu algo, tanto quantas vezes a Torá mandou algo. Então a Torá repete esse assunto da peregrinação, de ir ao templo várias vezes, exatamente para dar essa importância, esse forte, esse enfoque maior. Quando Deus vai expulsar os goinhos da tua frente e vai aumentar o teu espaço e vai morar na terra de Israel, distante de Jerusalém, e talvez por causa disso vai acabar não querendo ir para Jerusalém, mas saiba que você deve ir e não pense que alguém vai cobiçar a tua terra quando você vai subir, né, para ver Deus nessas 3 vezes ao ano e vai ficar com medo. Deus fala, eu vou guardar. Tem várias histórias, quando os judeus saíam da casa, queriam atacar e viam pessoas para atacar e eles viam pessoas como se estivesse dentro da casa, por mais que o judeu não estava lá. Orish, como a tradução fala, expulsar, helrash, né? Não é a linguagem de herdar, é o verbo de lareshet, de expulsar, gerushin. E eu vou aumentar o teu espaço e você vai estar longe da casa escolhida de Jerusalém. Você não vai poder vir sempre. Então, por isso que eu fixo 3 momentos no ano da peregrinação Pesach, Shavuot, Sukkot. Você não deve fazer o abate com o hametz do sangue da minha oferenda, o Korban Pesach, e não deve deixar pernoitar para amanhã o sacrifício de Pesach ou também qualquer outro sacrifício.
Você não pode fazer a shechitá do Corban Pesach se ainda tem hametz, levedura em casa. Isso é uma advertência para quem faz a shechitá, ou para quem joga, ou para qualquer pessoa do grupo que vai comer o Corban Pesach. Ninguém pode ter hametz quando começa o processo do Corban Pesach, mesmo que ainda não entrou o Pesach. Ou seja, o pernoite não desclassifica se tiver levado já no altar, já estiver sendo colocado na fogueira para queimar. E só é chamado de pernoite no Amud HaShachar, na aurora, no amanhecer. O sacrifício da festa de Pesach, ou seja, os pedaços que são sacrificados, que são jogados no altar, tem partes que são consumidas. E daqui você aprende para todos os outros pedaços e gorduras que são levadas, que não deve passar, a gente não pode deixar passar a noite, que fica impróprio. O início das primícias da tua terra, que são os bicurim, aquelas 7 espécies da terra de Israel, que os primeiros frutos você vai levar para a casa de Hashem, teu Deus, e você não deve cozinhar um filhote com leite da sua mãe, a proibição de carne com leite. O início da primícia da tua terra, ou seja, das 7 espécies que são faladas como louvor especial da terra de Israel, que é o trigo, a cevada, o vinho e o devash, que a Torá fala é a tâmara, a romã, a uva, a azeitona, as 7 espécies famosas. Você não deve cozinhar o filhote com o leite da mãe. Isso aqui é uma proibição de carne com leite, foi falado na Torá 3 vezes. Um pode falar que é proibido comer, outro fala que é proibido ter proveito, você não pode vender, não pode dar de presente, nada, e também a própria cozinhar os dois juntos também é proibido. A palavra gdi é qualquer filhote pequenininho, molinho, é o sentido da palavra gdi, mesmo se for um bezerro, se for um cordeiro, não só um cabrito. Como a gente sabe disso? Diz que a Torá, às vezes ela fala gdizim, um filhote de bode, ou seja, um cabrito, ou seja, um gdi, stam, sem explicar qual é, dá a entender qualquer cria de mamífero. Bachalev no leite da mãe, isso aqui vem dar a entender que o frango que não dá leite não é mamífero, não é proibição pela Torá, mas é proibido pelos sábios, deve ser respeitado igual. Existem várias explicações sobre a proibição de carne com leite. Uma das explicações bonitas que tem é que o abate, para você poder comer a carne, representa a morte, enquanto o leite representa o nascimento de uma criança, representa a vida. Então não deve misturar essas duas coisas. Outra explicação diz que o leite é branco, é a bondade, a carne é a severidade, não deve misturar, e entre outros motivos.